Enfim, bora. Divertiram-se no final de semana? Eu vou fazer muito brevemente, tá? Porque vocês fizeram, eu acho que vocês viram que não era tão horrível assim. A primeira, que era VOF, né? Todo subconjunto não vazio de Q é desconexo. E, em particular, o todo tava assim, /enf, todo. Eu enfatizei o todo. Todo subconjunto não vazio de Q é desconexo. Verdadeiro ou falso? Muito bem, pessoal. Porque eu falei todo, em particular, os subconjuntos com um ponto só. E se você fosse na dica, tinha lá, todo espaço com um único ponto é conexo. Hã? Estava na dica. Metagame, por que eu coloquei essa aqui? Teve aquele exercício da lista que era todo espaço métrico enumerável com pelo menos 2 pontos é desconexo. E durante a aula, eu não lembro quem mencionou que, tipo, nessa passagem é realmente muito importante que tenha pelo menos 2 pontos. Vamos ver se as pessoas vão lembrar que era importante ter 2 pontos. Mas tá, beleza. A letra B você tem uma sequência de funções contínuas, Fn, todas da forma 0, 1 em R, contínuos, tal que isso aqui acontece, então isso aqui acontece, onde isso aqui é a função nula. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Argumento? Converge absolutamente, e a gente mostrou no exercício sequências que a série converge, a sequência converge para o espaço onde essas funções moram é um espaço de Banach. A métrica dele é completa, né? E sendo completa, se uma série converge absolutamente, ou seja, se as normas das coisas convergem, então converge. Então, isso aqui diz pra gente que isso converge uniformemente para alguma função. Só que se uma série converge, então o termo geral vai para 0. Então, não era imediata, mas se você, de novo, ir para as dicas, tinha algumas dicas ajudando, tipo espaço, falando que o espaço é de Banach, toda série absolutamente convergente converge. Enfim, tudo bem então. Zero dúvida sobre isso. Legal. Não, o legal é que vocês me respondendo aqui, eu já estou corrigindo a de vocês. Tipo, eu já sei que acertou, então não vou ter que corrigir. Eu não quero trabalho. Exato. Dois espaços normados, x e y. Aliás, eu só tinha isso, desculpa. X e y normados, B contido em x uma bola aberta, C contido em y uma bola aberta e essa bola homeomorfa a essa bola, então x homeomorfo a y. Verdadeiro ou falso? Outro exercício da lista, o espaço um espaço normado é sempre homeomorfo a qualquer bola aberta. Então, aqui embutido eu sei que x é homeomorfo a B e y é homeomorfo a C. Só que se esse é homeomorfo a esse, então, por transitividade, que era uma relação, outro exercício, então, todo mundo concorda que é verdadeiro? Legal.
Era um montão de exercício em sequência, assim. Eu estava tentando lembrar quando vocês falavam sobre isso. O único pensamento é do coroário, mas não estava errado. Esse aqui é a bola em que, né? Né? Super verdadeiro, porque você olha o conjunto dos números racionais, tal que a distância até zero é um módulo. Então, eu estou simplesmente pedindo isso aqui. Nunca vai ser igual, exatamente porque é irracional. Acho que você me pegou uma pegadinha no meio desse. Eu pensei assim, bolas abertas e média, no caso desse, são intervalos. Então, eu ensinei que pegaria com intervalo fechado, menos aí dois. Aí dois seriam bolas intervalo aberto. Mas sim, nos racionais. Exato. Os racionais é cheio de buraco. Mas é mesmo, né? Mas esse aqui eu coloco o que então? Verdadeiro, né? Tá. V de vingança. E assim, até agora, tranquilo, né? Tipo, o negócio é ter o tempo pra... Tipo, sem as dicas, e se a prova fosse para fazer só na sala, tava uma prova escrota. Mas como tem esse esqueminha de fazer um pouco na sala, um pouco em casa, eu acho que é um meio termo. Esse aqui, eu sei que é antiético eu falar isso, mas até o João caiu nesse. Aqui. C contido em Rn. Feixe de C. Esse aí eu tinha provado que era verdade. Não. Hoje o João deu contra-exemplo. Sabem onde está o contra-exemplo disso aqui? Em cima. Porque num conexo, os únicos caras que são simultaneamente abertos e fechados são o vazio e o próprio espaço. Isso aqui está falando para a gente em particular que Q não é conexo. Q não é conexo. Mas se você faz o fecho de Q, é R. E R é conexo. Então, é falso, né? Pelo item anterior. Não, eu tive que mudar aqui a prova, porque eu estava fazendo ela de um jeito que estava tudo verdadeiro. Eu falei, não, eles vão... É muita sacanagem colocar uma prova com tudo verdadeiro. Aí eu mudei um pouquinho. Essa aqui é aquela de mostrar que essa função é contínua, onde isso aqui é um produto interno. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Essa aqui eu tirei porque teve uma, na lista tinha uma que falava para mostrar que o produto interno era contínuo. Então, nessa, para você justificar que é contínuo... Opa, que inferno, cadê? Para você justificar que é contínuo, agora eu vou enganar vocês. É azul ainda, porque eu coloquei assim. Você faz essa função aqui, que manda xzinho em sx. Na primeira coordenada é uma função contínua, porque ela é constante igual a s. Função constante e contínua. Na segunda coordenada é identidade. Identidade é contínua. Compõe com o produto interno. O produto interno é contínuo pela lista de exercícios. Isso aqui vai mandar agora aqui. Composição de função contínua é contínua. Então, verdadeiro. Tudo bem? Hã? Oi?
Ninguém fez assim. Não, fez. Tenha feito assim. Vocês fizeram no braço de mostrar aqui com o... Ah, mostrou que é linear? Sim, eu não mostrei. Mas é linear. Mas, tudo bem, mas a função transformação linear é contínua automaticamente quando a dimensão é finita. Hã? Não. É uma boa lembrança. É uma boa lembrança. Lembrou disso? Bacana. Não vou punir por ter lembrado de uma coisa. Que bom, mas aqui lembra que não tinha hipótese de ter dimensão finita. Mas em análise 2, tipo, tudo bem supor que a dimensão é finita. Tá. Mas esse é um jeito mais universal, tipo assim. Eu acho que mais fácil, provavelmente. Isso aí faz uma linha. Tudo bem até aqui? Tinha outra, eu acho. A outra eu acho que era isso aqui. Tá muito forte o ventilador, não? Esse cara não é conexo. Era disso. É esse triângulo aqui. Aí eu ainda marquei 2 pontos na prova, né? Fiz assim, para dizer que ele é convexo, né? Então, se um conjunto é convexo, isso estava na lista, se é convexo, é conexo. Então, é conexo, portanto, isso aqui é falso. Se quiser, professor, mas desenho não prova nada. Tudo bem, pega... Você tem que pegar... Sei lá, chama isso aqui de T, que é tipo um triângulo, né? XY pertence a T. Porque esse é o caminho, né? Esse é o caminho, a verdade. Esse é o caminho que começa em XY e termina em X', Y'. Vamos ver. Em T igual a 0, aqui vai dar XY. Em T igual a 1, vai dar X', Y'. Então tem que mostrar que isso aqui está em T. Para mostrar que isso está em T, a gente tem que pegar a primeira coordenada disso. Mas isso aqui é o quê? Isso aqui é 1 menos T x mais T x', 1 menos T y mais T y'. Tem que mostrar que essa coordenada é menor que essa. Mas manipulaçãozinha faz. Preciso fazer? Quer que eu... Mas... Obrigado. Tá foda, né? Que tá tendo aula. O legal é que deve ter pegado esses seus merda, né? Fui eu que falei, pessoal, não foi o Saulo, não. Tá. Corolário de coroa.
diz assim, tipo, se você tem dois conjuntos conexos, se você faz o que está fazendo, é um conexo. Aí eu pensei, esse conjunto aí, só que eu não tinha certeza. Não, isso não é um produto cartesiano. Exato. Produtos cartesianos, em geral, eles têm um formato meio retangular, né? Ou vão ser retângulozinhos, assim, tipo, vários. Mas esse negócio, ouso dizer que é impossível manifestá-lo como um produto cartesiano de dois conjuntos. Parece que não possibilidade é conexo. Sim. O jeito mais, na prova, tipo, se maldasse que o desenho era esse, podia falar, não, claramente é convexo. Então tá, é mesmo, ó, se eu pegar dois pontos aqui, o segmento de reta tá dentro dele. Porque, ó, tem o conexo por caminhos e tem o convexo. O conexo por caminhos, por exemplo, essa figura, o recheinho dela. Essa figura é conexa por caminhos. Eu pego esse ponto e esse ponto, eu consigo ligar por um caminho. Mas não é convexo, porque o convexo é o caminho retilíneo mesmo. Então esse aqui, ó, ferrou. Não é convexo. Mas ele ainda é conexo porque é conexo por caminho. Então, convexo implica conexo por caminhos implica conexo. Mas, tudo bem até aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Ok, tá. Aí a outra foi a mais divertida, que era do Teorema de Dini, né? Eu acho que o Saulo foi um dos que maldou na própria sexta-feira. Já eu entrego para vocês. Essa menina que até a cabeça lá fora para mim. De pirona? Eu tenho. Pera aí, é melhor eu falar isso sem estar na. Automedicação não, pessoal. Eu verifiquei, então não. Não, tem que olhar, pô, tem que olhar. Eu não sei você, eu irei com isso também de fazer com trabalho. Exatamente. Só que eu só sabia que ela era decrescente. Mano, só um contra-exemplo só calcular e medir igual a Eu só precisa saber o dois de baixo. Aí tinha, como é que era? Falava que isso aqui era crescente para todo x, a letra B era decrescente para todo x, a letra C era Fn converge uniformemente para a função nula, e a letra D era Fn converge pontualmente para a função nula. E aí, se não me engano, era para assinalar a incorreta. Aí tem essa sacanagem também, a incorreta. Aí eu acho que era se A e D forem verdadeiras, então C também é. Então C. Essa aqui é se B. Eu gostei tanto do exercício que eu decorei ele. Agora eu não lembro qual que é a ordem, mas tem aqui pra mim. É isso? C é verdadeira e B é falsa. Aí B é falsa, é verdade. Eu fiquei nessa questão falando, meu Deus, que é verdade. Aqui fora vocês me fizeram acreditar que eu tinha errado. Bem, vamos lá. A primeira coisa que eu acho para esse exercício não confundir a cabeça da gente
é saber para onde diabo isso aqui está indo. A primeira coisa é isso. Então, não, eu confesso, eu digo para vocês o seguinte, eu fiz esse exercício sem saber se é crescente ou decrescente. Porque não precisa, ó. Não precisa. Fn de x é isso aqui, xan, 1 mais xan. Se você tem 0 menor ou igual que x menor que 1, então esse Fn de x converge, no limite ele vai para 0. Porque aqui vai para 0, aqui vai para 0. Então vai ficar 0 sobre 1, que é 0. Em x igual a 1, você fica com Fn de x igual a meio, ou 1 sobre 2, para todo n. Então isso aqui converge para meio. Então, sabendo disso, no limite essa função converge, essas funções convergem pontualmente para a função que é 0 nesses pontos e meio nesse. Então, disso eu já sei que isso é falso. Eu já sei que a D é falso. Não converge pontualmente. Também já sei que se não converge pontualmente, não pode convergir uniformemente. Né? Porque se convergisse, se esse fosse verdade, esse também seria. Então esse aqui é falso. Falta entender esse aqui. Mas está perguntando? Não está. Então meio que foda-se. Tipo, eu acho que é decrescente. Eu acho que é, mas não importa. Aí beleza, tem esse negócio. Se A e D forem verdadeiras, não estou falando que são, mas se fossem, eu ia ter uma sequência de funções definidas num compacto, todas contínuas, crescentes em todo ponto e convergindo pontualmente para uma função. Teorema de Gini, que estava enunciado nas dicas, me diz que a convergência é uniforme. Então, se A e D fossem verdadeiras, C também seria. É verdade. Então, isso aqui é verdade. Mesma coisa, se B e D forem verdadeiras, também, porque no teorema de Gini, se você troca crescente por decrescente, funciona também. Então, esse aqui também é verdadeiro. Agora, D é falsa? D é falsa, de fato. E eu quero que marque a incorreta. A incorreta está falando que a C é verdadeira. Então, é esse aqui. Maligna, concordo. Maligna. Mas assim, esse é um estilo de prova que eu aprendi com o Tengan. Eduardo Tengan, o deus da álgebra no Brasil. Não, nem é o deus da álgebra, eu não sei, acho que ele está acima disso. Mas... não, vocês querem que eu seja processado, né? PPO, sei lá. Mas ele fazia umas provas assim em álgebra comutativa. Pense o que seria, sei lá, uma álgebra linear 4. A álgebra comutativa é tipo isso. Tipo um álgebra linear 4. Porque você troca corpos por anéis e... enfim. Mas tá. Então essa foi a 2. A 3... podia usar desenho, essas coisas assim. Na 3 tinha o quê? Na questão 3 tinha vários espaços. Um era reta real. Na letra B era um negócio assim. Na letra C, e recheadinho, né? Recheadinho. Na letra C era um intervalo fechado. Na letra D era um intervalo aberto. Isso aqui, só para deixar claro, isso aqui é a reta. Letra E era a parábola. Letra F era um retângulo recheadinho. Letra G era uma bola
usual, fechadinha e pintadinha. E aí era para dizer, marcar as corretas. Vou só colocar assim, para não ter que ficar escrevendo homeomorfo. A homeomorfo a D, D homeomorfo a E, F não homeomorfo a B, G homeomorfo a A, C homeomorfo, não homeomorfo a G. E agora que eu pensei que eu devia ter entregado para vocês o que vocês fizeram, né? Mas se vocês já fizeram em casa também, então não faz diferença. Deixa eu apagar aqui. Então, a reta homeomorfa ao intervalo? Sim. Esse aqui sim. Você pode argumentar que na lista de exercícios, na lista de exercícios você tinha esse, e isso aqui é o homeomorfo a B para todo A menor que B. Assim. Então, em particular, pelo que você fez na lista de exercícios, sairia desse cara, porque aqui era 0 e 1, não era menos 1 e 1. Mas o desenho é quase igual, tipo, podia usar argumento de desenho, eu falei que podia, né? Então, tudo bem. D homeomorfo a parábola. D homeomorfo a esse. Bom, esse é, com aquele argumento parecido com o da lista, você consegue fácil mostrar que esse é homeomorfo a esse. Que a reta é homeomorfo a esse negócio aqui. Né? Esse aqui, ó, você faz essa função aqui que sai de R e vai para R, que manda x em x ao quadrado. Essa função é contínua, a inversa vai ser a projeção, que é contínua, então você consegue um homeomorfismo de R para E. Só que R já é homeomorfo a D. Então, por transitividade, foi. Tudo bem? F não é homeomorfo a B, falso. Esse aqui não marca porque esse é uma bola numa norma e esse é uma bola em outra norma no R2. Todas as normas são equivalentes, então essas bolas têm que ser homeomorfas. Exercício de lista. Então não marca esse. G e A são homeomorfos. Esse aqui é uma bola fechada. Esse aqui tipo... Esse aqui também não marca porque, vamos colocar aqui, G é compacto e R não. Por exemplo. Prático. Porque aí vai dar um maior trabalho, tipo... Tudo bem, se eu tiro um ponto aqui, ou tiro um ponto na casquinha, vai continuar sendo conexo e aqui vai deixar de ser conexo. Mas vai dar um trabalho, você vai ter que escrever, não, quaisquer 2 pontos eu ligo. Assim é muito mais prático, esse aqui é compacto. Esse aqui não. Se fossem homeomorfos, ambos ou eram compactos ou ambos não eram compactos. Mas outros argumentos também servem. E o último era G. Desculpa. É compacto, mas eu desenhei errado. Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado igual a 1. É a casquinha, exatamente. Mas isso ainda é compacto porque é fechado e limitado. Mas, e aí, se eu corto aqui, isso continua sendo... Se quiser argumentar via conexo, esse continua sendo conexo, esse já não é mais. Esse tá bom? Volta. E o outro é C e G não são homeomorfos. C é esse intervalo, G é esse negócio.
Agora os dois são compactos. Você não consegue argumentar assim, mas você argumenta com conexo, dá certo. C sem um ponto interior não é conexo. Mas G é. Quando você tira um ponto do G, né? Então, aqui... Pera. Então, marca. Com atenção, viu? Ó, e eu não estou olhando um gabarito, eu estou olhando a prova em branco, tá? Obrigado. Tá, a última foi só para zoar vocês. Mas ela não era... Ela era ruinzinha? O S é o conjunto dos... O complemento ortogonal. Não, era só a letra B. Exatamente. Hã? Vamos descobrir, já. Ó, na 4 eu defini isso aqui. Que chama complemento ortogonal. Se você tentar pensar geometricamente, sei lá, se esse S fosse uma retinha passando, uma retinha aqui, esse S ortogonal seria o plano passando pela origem, que é ortogonal a essa retinha, por exemplo. Tá? E aí tinha 3 afirmações sobre esse negócio. Uma era que isso aqui nunca é compacto. A outra era que isso aqui é fechado. E a outra era que isso aqui pode não ser fechado. Era sacana. Se eu só tivesse deixado assim, era muita maldade. Mas na dica eu mencionei que isso era interseção disso. X pertencente a E. Exatamente. Se cada um desses aqui fosse fechado, eu estaria dizendo que esse conjunto é uma interseção de fechados. Interseção de fechados é fechado. Acontece que no exercício 1, lá atrás, vocês mostraram que a função que faz φ de x como sendo... Inclusive eu usei a letra S de propósito. Essa função aqui é contínua. Vocês viram que essa função é contínua na questão 1. Isso, no fundo, é o quê? É a pré-imagem pela... Vou chamar de Szinho para dizer que é que faz a avaliação para esse Szinho. Isso aqui é a pré-imagem do zero por essa função contínua. 0 é fechado, então isso aqui é fechado pela questão 1F da prova. Portanto, sempre é fechado, sempre é. Então esse aqui eu sei que é verdadeiro. Automaticamente eu já sei que esse aqui é falso. Resta esse. De novo, se eu não tivesse colocado nenhuma outra dica, ia ser sacanagem, porque isso requer familiaridade com a álgebra linear, coisas do tipo e tal. Mas tem uma dica lá que fala: conjuntos finitos são compactos. E tem uma outra dica que parece idiota. Por que alguém ia colocar isso?
Que é colocar que o complemento ortogonal do espaço todo só tem um ponto. Se só tem um ponto, isso aqui é o quê? É compacto. Então, não é verdade que nunca é compacto. Pode ser. Então, esse aqui é falso. Portanto, a afirmação A é a única verdadeira. Não. A afirmação B é a única verdadeira. É verdadeira. A afirmação C é a única verdadeira. Não. A afirmação C é a única falsa. Também não. Essa aqui é a única verdadeira. Tava divertido. Na questão 3, estava falando sobre ser ou não meu mundo, né? Eu não li direito. E aí teve uma questão que eu botei que C era o meu ovo A, C era o meu ovo A também, e depois eu botei que C não era o meu ovo. Eu matei duas questões que se contradiziam. Acontece. É porque, tipo assim, como eu não li direito, um estava falando não, e o outro estava falando. E eu falei, leia com calma. Eu sempre. Nossa, eu vi semana inteira nesse time de teatro. Não, porque quando eu estava fazendo, eu fiz a prova no sábado. Pô, fluindo legal, eu nem esse dia todo fazendo. Aí quando eu fui ver como eu tinha respondido na prova da prova, eu respondi no sábado, eu deixei duas questões sem fazer, porque eu não estava conseguindo explicar a letra C da U. Eu não consegui fazer. E aí na Natália me deu a dica, aí eu fui tentar. Aí fez. O grupo é para isso. Não, eu falo, essa versão vocês podem trabalhar juntos, não sei o que. Eu vou ser disso. Tá, você vê o vídeo depois, aí você vai ver. Não, você vai discutir com uma mulher grávida? Esse é o novo. Você discutiria com alguém de óculos? Então, só para confirmar, Saulo e Ana que me entregaram em papel, né? Tá. Só Saulo e Ana que me entregaram em papel. Tá. Só para confirmar. Eu olhei. A pegadinha que eu mesmo foi assim: o espaço todo é a soma direta de S com SP. Tá. Se SP for sempre fechado, aí o S vai ser aberto. Mas se o S por acaso não for aberto, não tem como o S ser. Sim, mas cuidado. Porque o complemento no sentido de conjunto é diferente do complemento no sentido algébrico. Porque, R2 é soma direta, em linguagem de álgebra linear, é soma direta do espaço gerado por 0, 1 com o espaço gerado por 1, 0. Mas aí, isso aqui não significa que esse é o complementar desse, porque isso aqui é isso é esse eixo, esse é esse eixo. Esse ponto não está em nenhum desses dois. O complementar disso é o plano todo sem isso. Complementar é como conjunto. Cuidado com... Marcos vai comer seu filho. Vou contar para Marcos. Vai ficar fazendo muita coisa sobre Não, tudo bem. Aí eu pensei nisso. E depois eu vi
Isso aí, na verdade, é Natália que mostrou isso aí. E aí, foi você que mostrou. Que era a imagem do Zé. Mas agora, bom, vida nova. Vocês já tiveram uma boa revisão de topologia da reta, já teve um gostinho do que é análise 3, um que é topologia. E aí hoje a gente vai começar a parte mais divertida de análise, na minha opinião. Integração. Eu acho, pelo menos. Eu acho muito bonitinho. Então, cadê? Deixa eu... Cadê? Sabe que você pode fazer isso? Você pode ir para deixar ela não dominar, talvez. Fácil, sabe? Vai só utilizar. Então, a intuição do que a gente vai fazer, o que a gente quer tentar definir, vocês já fizeram um cálculo para todo N natural? Então, vocês já fizeram conta com essas coisas? É aquela velha ideia de que você, uma vez que você tem uma função definida numa regiãozinha assim, você quer, de alguma forma, dar um jeito de atribuir um número a essa função. Aqui eu tenho uma função, e eu quero atribuir um número a essa função, que eu vou chamar disso aqui por enquanto. Daqui a pouco eu vou colocar um TDT, mas por enquanto, só assim. E a gente quer associar esse número de tal forma que esse número represente essa área. Tem jeitos de fazer isso, se você fizer segmentozinhos, quebrar em intervalinhos assim. Aí você calcula as áreas desses retângulos, você vai ter uma aproximação do que seria esse número. E aí a ideia é que se você faz esse número, o tamanho desses retângulozinhos, a base, ir para zero, essa área se aproxima da área ideal, aí você tem o que seria a coisa, e isso vai ser a integral que a gente vai estudar, que chama integral de Riemann. Dependendo do azar ou sorte, não sei, depende do ponto de vista, de como vocês forem na vida, fazer as coisas na vida, vocês podem ser obrigados a ouvir um negócio chamado integral de Lebesgue. Que a ideia é, você não particiona os retângulozinhos assim, você particiona assim. Isso muda completamente a estrutura de como você faz a integração. Mas para propósitos de certas aplicações e coisas do tipo, acaba sendo melhor, mas é mais avançado, é muito mais avançado. Assim, o jeito que usualmente é ensinado depende de que você estuda uma coisa que chama medida antes, teoria da medida, que é meio complicado. Tem como você fazer esse negócio que eu estou falando de integral de Lebesgue a partir da integral de Riemann, mas, de novo, é meio puxado, mas a integral de Riemann já é um bom começo para essa coisa toda. E o que eu vou fazer com vocês? Vou zoar a cabeça de vocês. Não sei. Eu não vou hoje definir o que é a integral de Riemann, mas quando isso for feito, eu não farei o estilo Elon. Eu farei o estilo Riemann, só que com linguagem moderna. Eu vou usar redes para isso. Aliás, eu gostar tanto de falar de redes em análise é para tornar a vida aqui mais fácil. Vocês vão ver que a vida melhora bastante. O que eu vou fazer hoje é, em vez de definir a integral, eu vou colocar axiomas mínimos para o que é integral
deveria satisfazer que propriedades essa porcaria dessa integral deveria ter para que a gente conseguisse provar o teorema fundamental do cálculo. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou colocar quais são as suas propriedades e, a partir delas, eu vou provar o teorema fundamental do cálculo para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o teorema fundamental do cálculo, que, em geral, costuma ser visto depois que você já definiu a integral. Não. Eu vou seguir os passos de Lang e vou meio que fazer uma integral abstrata, e vocês vão ver que a prova fica muito mais fácil. Sei lá, vantagens disso é que quando vocês estiverem dando aula de cálculo, se vocês pegarem uma turma que vocês verem que aguenta o tranco, vocês não precisam, vocês querem fazer uma aula do teorema fundamental do cálculo um pouco mais adulta. Você não precisa definir integral de rima e provar as coisas todas por épsilons e deltas bonitinho. Você consegue fazer teorema fundamental do cálculo como se fosse uma aplicaçãozinha do teorema do valor médio, com algumas coisinhas. Então, interessante. É isso que a gente vai ver. Então, vocês são a terceira cobaia desse tipo de coisa. Eu já fiz isso com 2 turmas. Então, vamos lá. Vamos assumir que para quaisquer A e B pertencentes a R com A menor do que B, A menor ou igual que B, exista uma função que eu vou denotar assim, que diabo é isso? É um conjunto de funções, é um subconjunto das funções de, vou colocar assim, é uma família, é um conjunto de funções então, por que eu coloquei I? Porque vão ser as funções que são integráveis. A gente não vai conseguir, uma vez que a gente definiu o que é a integral de Riemann, não vai ser verdade que para qualquer função de AB em R, eu consigo definir o que é a integral daquela função. Porque isso aqui vai ser um limite. Às vezes limites existem, às vezes não existem. Quando os limites existem, a gente diz que a função é integrável no sentido de Riemann. Então, como eu não estou definindo o que é integral ainda, eu só estou falando que esse aqui é o conjunto das funções onde eu consigo definir essa integral. Então, é um conjunto de funções da forma pipipipopopó. Tal que algumas coisas acontecem. A primeira coisa que a gente vai pedir é que se f de A em B, de A até B em R, ela é contínua, se essa função é contínua, então F pertence a esse conjunto. Em outras palavras, se a função for contínua, eu quero saber integrar ela. Pelo menos as funções contínuas eu quero saber integrar. Significa que toda função que eu souber integrar será contínua? Não. Terei alguns brindes. Tá? A outra coisa que a gente vai querer é que se F
a esse conjunto, então se a minha função ela é integrável, então a f ela é limitada. Porque para começo de conversa a gente não vamos deixar o problema de calcular a área de funções ilimitadas para depois. Vamos, baby steps. Então a gente quer por enquanto que as funções que a gente sabe integrar sejam limitadas. Agora começa a parte interessante. Eu também quero que, se f é constante, digamos que seja uma função constante igual a constante czinha. Se ela é uma função constante, então essa função eu vou saber integrar e eu quero que o valor seja esse aqui, C vezes B menos A. Isso está vindo do que? Esse é um axioma muito importante, porque essencialmente eu quero que aconteça o seguinte: se aqui é A e aqui é B, e a função é constante igual a C, a área deveria ser a área desse retângulo. A área desse retângulo é o quê? Base vezes a altura. Então, aqui eu estou meio que forçando essa coisa básica a acontecer. Tá? Eu quero que a minha integral tenha essa propriedade. A quarta propriedade é que, se eu tiver duas funções que eu sei integrar, e uma é menor ou igual que a outra, lembrando que isso aqui é a abreviação para isso, para todo x que pertence ao intervalo, então se eu tenho duas funções que eu sei integrar, e uma é menor ou igual que a outra, então as integrais delas, os valores dessas funções. Veja, isso aqui é uma função entre funções. O domínio dela é um conjunto de funções. Então, para cada função eu associo um número. Então, eu tenho aqui a função g, aqui eu tenho a função f. A essa função eu associei um número, a essa função eu associei um número. O que eu quero que seja respeitado é a desigualdade. Quero que isso aqui aconteça. O que, de novo, tem a ver com a interpretação geométrica. Pensa que eu tenho essa função aqui e eu fiz uma outra função que está por cima dela. Sempre, a g. A área da g tem que ser maior que a área da f. Intuitivamente. Isso aqui, ao acrescentar isso, eu estou meio que forçando que isso aconteça. Quinta condição, são só 6. Se eu pegar uma função de AB em R, e eu pegar um pontinho que pertence ao intervalo, então a gente vai ter isso aqui acontecendo. F pertence... Eu vou saber integrar a F, vista como função de AB em R, C e somente C. Se eu pegar a restrição... Eu vou fazer assim para ser chato. Mas é importante ser chato.
Aqui, o que essa condição está falando para a gente é outra coisa que é bastante natural de quando a gente está calculando área, que é o seguinte, deixa eu refazer o desenho. A, B, C. E aí supõe que a função está aqui está F. Se eu sei calcular a área embaixo do gráfico dessa função, é porque eu sei calcular, eu sei quanto mede isso aqui. Mas se eu sei quanto mede isso aqui, é muito razoável eu dizer que eu sei quanto mede esse pedaço e quanto mede esse pedaço. Então, se eu sei integrar a função no intervalo inteiro, eu tenho que saber integrar a função num pedaço e no outro. Só que, reciprocamente, se eu sei calcular a área num pedaço e no outro, eu sei calcular a área no pedaço inteiro. Então, é bastante razoável pedir que isso aconteça. Então, a gente vai pedir que aconteça. E aí, a condição 6, ela é quase que uma subcondição da condição 5, que é, se eu tenho C pertencente a B e a F pertence, e eu sei integrar a F está nesse conjuntinho de funções, então, então, eu sei calcular esse número, que a gente pode chamar de integral da F de A até B. Pelo item 5, eu sei calcular esse número. E eu sei calcular esse número. Porque, veja, a gente está pedindo que existam funções assim sempre que A é menor ou igual que B. Então, variando A e B, eu ainda vou ter funções que têm essas propriedades. Então, pelo item 5, se essa F está aqui, eu sei também quem é esse número e quem é esse número. O que eu quero que aconteça? O que deveria graficamente acontecer. Então, esses são os axiomas da integral de Riemann que a gente quer que sejam satisfeitos. A partir da próxima aula, quando eu definir a integral de Riemann para vocês de modo muito rápido, vocês vão ver que, por exemplo, isso aqui vai sair melzinho, como é que chama? Então, aí que tá. O que é a integral de Riemann de uma função? Não falei ainda. Não, mas a gente tem intuição de o que gostaria que fosse. Eu estou colocando o que eu gostaria que ela satisfizesse da nossa intuição. Depois eu vou falar, a integral de Riemann de uma função é isso. Vamos ver que essas coisas são satisfeitas. Então, eu estou fazendo o processo inverso. Tipo, eu estou falando o que a gente quer que aconteça. Aí eu vou provar o teorema fundamental do cálculo usando o que eu quero que aconteça. Que aí vocês vão ver, por isso que eu quero que aconteça isso. Meio que para dar uma motivada. Tipo assim. Mas aí vocês vão ver que com a definição que eu vou dar, isso aqui vai sair muito rápido. Isso aqui vai sair quase rápido. Esse aqui vai sair quase rápido. Esse aqui vai ser automático. Esse aqui vocês já provaram, inclusive. Porque a integral de Riemann vai ser o limite de uma rede. E aí, lembra que se eu tenho xd menor ou igual que yd, e ambas convergem, o limite é menor, vai sair disso. Vai sair disso limpinho. Então, esse a gente praticamente já tem. O que vai dar mais problema é isso. Mas não vai ser tanto problema assim. Tá? E aí, provavelmente semana que vem, eu vou falar para vocês como que você identifica rápido uma função que está aqui. São duas coisas. Ela tem que ser limitada e ela tem que ser contínua a menos de um conjunto de medida nula. O que é medida nula? Explicarei. Mas a gente vai chegar lá. Mas esses axiomas aqui, pra gente, bastam.
12,40. Esse aqui eu já expliquei. Pipipipopopó. Tá, foda-se. Teorema. Fundamental do cálculo. Ou é uma versão dele, dá para colocar assim. Então, suponha AB pertencente a R com A menor ou igual que B. E assuma que existe isso aqui com as propriedades anteriores. Então, se eu pegar uma função que eu sei integrar, então se eu pego uma função que pertence a esse conjunto, eu vou definir isso aqui. Eu vou chamar de fão de x. A integral de A até x. Aqui eu teria que fazer isso aqui, pessoal. Para dizer que eu estou pegando a função que está definida no intervalo AB e estou restringindo no intervalo AX. Vocês concordam que ia ficar muito feio ficar escrevendo isso toda hora? Eu vou escrever só assim. Mas implicitamente, entenda que o correto seria, eu estou pegando a função e estou restringindo a esse intervalo. Porque essa coisa, ela está definida, essa coisa, ela está definida das funções que eu sei integrar que saem de A até X. Isso vai em R. Então não tem como, a rigor, eu pegar a própria função que está definida em AB. Eu tenho que restringir ela. Mas se eu restringo ela, ela vai morar onde deve pela condição 5. Porque eu estou supondo que se eu sei integrar uma função em um pedaço, eu sei integrar ela em pedacinhos menores. Mas ia ser um porre ficar escrevendo assim. Porra, foda-se. Oi, o que aconteceu? F de AC e depois esse negócio aí embaixo. É um E. Se quiser, eu escrevo assim também. Estou zoando. Certo. Então, eu vou definir essa função para todo x que pertence a A até B. Então, só para efeitos de interpretação, aqui eu vou fazer um rascunhão. Então, é 1% grande. Eu peguei uma função de A até B, que eu estou supondo que eu sei integrar desse jeito abstrato. Aí o que essa função fona está fazendo é, no xzinho, eu estou restringindo a função nesse intervalo e estou calculando, segundo essa integral abstrata, quanto que a função mede até aqui. Então, conforme eu vario o x entre A e B, eu vou mudando esse valor, porque esse retângulo em azul vai mudando. Então, isso aqui é o que seria o fão de x. Nota que para x igual a A,
você teria integral de A até A da F'. E eu afirmo para vocês que isso é zero. Isso é zero porque integral de A até A de F, eu posso fazer isso aqui. Usando a condição 6. Porque, ó, aqui é A menor ou igual que B qualquer. Se B for igual a A e C for igual a A, isso aqui vai ter que valer, ó. Integral de A até A de F é igual a integral de A até A de F, integral de A até A de F. Só que se isso aqui acontece, eu posso cancelar esse com esse, portanto, integral de A até A de F tem que ser zero. Então, em particular, isso é uma consequência dos axiomas que a gente quer que integral satisfaça. Tá? Então, integral, quando avalia integral só num pontinho, se eu só calculo aqui, por exemplo, qual é a área disso? A área disso é zero, porque isso aqui tem comprimento zero. A base tem comprimento zero. Então, zero vezes a altura dá zero. Mas a intuição dessa função é isso. Eu não gosto de dar nome aos bois, mas o pessoal chama isso de Fão é xingada de antiderivada. Não, eu confundi. É xingada de integral imprópria. Perdão. Não, também não é integral imprópria, é integral indefinida. Desculpa, é segunda-feira. Indefinida porque no sentido de que esse xzinho que está aqui, ele está variando. Então não está definido qual que é. Tá? Bom, esse é o setup. Agora, o que acontece quando eu faço essas coisas? Maravilhas. A primeira maravilha é que essa função, então, primeira coisa, Fão, essa função Fona que eu defini, ela sai de AB em R. E essa função é contínua. Eu não sei porra nenhuma de F. Eu sei que tudo que eu sei é que eu sei integrá-la por algum processo de integração que respeita essas condições. Então essa Fona é contínua. Esse é o poder desses axiomas. Tipo, segunda coisa, se a F' é contínua, se a F' é contínua em Czinho, então a Fona ela é diferenciável em Czinho. E vale que a derivada da Fona é quem? Da Fona no pontinho, é a F'. Que é aquela história de que a derivada da integral é a funçãozinha de dentro. É isso. E tá acabando, Saulo. Não, eu sei que foi sem querer, eu só tô perturbando porque eu sou chato. Cuidado aí que eu fiquei sabendo ontem que tem uma síndrome respiratória que tá atacando do sul e subindo. Home office é bom, eu também acho. Não, mas tipo, eu tô tossindo há 2 semanas, mas ou não, eu posso ser o paciente zero. Se F' é contínua,
Então, os sites não estão explicando direito. É um pouco de vírus, é um pouco de bactéria, é um pouco de fungo. Sei lá. Acho que eles não estavam avisando por causa do show da Lady Gaga, né? Talvez agora comecem a falar. Professor, deixa eu falar de AB. Aqui? Aqui? Ah, sim, é que eu apaguei por causa disso, mas é um Bzinho. Então, a terceira coisa que a gente vai provar é que se a F que eu peguei, ela é contínua em todos os pontos, e eu pegar uma função G contínua no intervalo fechado, só que no intervalo aberto, a derivada dela é a F, então eu sei calcular essa integral. Fazendo o quê? G de B menos G de A. Que é aquela coisa, o que eu estou fazendo aqui? Quem é essa G? É uma função G que eu encontrei que a derivada é F, é uma antiderivada. Como que eu calculo a integral? Pega a antiderivada, calcula no último ponto, menos a antiderivada no primeiro. Então, em geral, esses dois costumam ser chamados de primeiro teorema fundamental do cálculo. E esse aqui costuma ser chamado de segundo teorema fundamental do cálculo. Aqui, como eu estou fazendo esse teorema sem dizer para vocês o que é integral, eu não defini a integral de Riemann, estou dizendo só o que essa integral tem que satisfazer, eu estou tendo que fazer uma hipótese muito forte, estou tendo que pedir que a função é contínua. Mas daqui a pouco, quando a gente tiver a integral de Riemann, eu vou poder tirar isso aqui e pedir que a função seja Riemann integrável. Isso aqui vai continuar valendo, mas a prova é outra. Tá? Então esse é o teorema, mas essencialmente esse é o teorema fundamental do cálculo. E para provar ele, a gente só precisa daqueles axiomas. Só que eu não vou fazer isso agora. Porque são 3h54. Eu conseguiria fazer em 16 minutos? Conseguiria. Mas a que custo? Então, tá com ventilador, eu sei, mas... Foi o preço de fazer a prova com vocês. Aí eu não provei o teorema. Eu fiz mais devagar do que eu achei que faria. Mas aí na próxima aula a gente prova esse negócio em 20, 25 minutos. E aí a gente vai definir integral de Riemann via redes. Bonitinho. Sem somas de Darboux, aquelas coisas. Quem já fez análise e usou o Elon? E fez... não, aqui a análise 1 não vem integral, né? Então, mesmo quem já tinha feito análise 1, não viu integral. Então, não viu integral com... Só para ilustrar, assim. Só para explicar o que aconteceria. Tem um jeito de definir integral de Riemann que você calcula um supremo de umas somas, o ínfimo de umas somas, e se isso é igual a isso, você diz que a função é Riemann integrável. Beleza, show de bola. O problema é que aí as demonstrações de igualdade, de integral, não sei o que, toda hora passa por um argumento de supremo. Toda hora um argumento de supremo. Isso é chato pra caralho. Com redes, vai ter um momento onde eu vou usar um argumento desse tipo? Vai, mas vai ser uma vez. 2 no máximo. E para provar um teorema desgraçado de importante. Não vai ser para provar que a integral é linear. Não vai ser para essas coisinhas. Então a gente vai ganhar muito tempo. Tipo, em geral, eu acho que fazendo as coisas com supremo e ínfimo, se eu gasto um tempo t, fazendo com redes eu gasto t sobre 2. Pelo menos. Então, mas a gente vê isso na quarta-feira, eu provo esse negócio bonitinho. E é isso. Essa aula... Tá, é menor que 20, maior que 15.